Olá, boa tarde. 86% das mulheres brasileiras já sofreram assédio em público em suas cidades. Metade foi seguida nas ruas e teve o corpo tocado. Esse é um problema antigo e recorrente em ônibus e metrôs, principalmente durante os horários de pico. Estações e vagões lotados. Não bastasse o desconforto, as mulheres ainda têm de se preocupar com o comportamento de alguns homens. Geralmente, homens encostam na gente sem haver necessidade. É a mão boba, fingir que o trem está balançando e se aproveitar disso. De acordo com o metrô, o número de casos de assédio nos vagões quase triplicou nos últimos anos. Passou de 61 em 2014 para 165 em 2015. Até maio deste ano, 50 suspeitos foram detidos pelos seguranças e encaminhados à polícia. O metrô diz que mobiliza 3.000 agentes para garantir a segurança da operação e proteger as mulheres. Entre eles, alguns seguranças à paisana, que identificam o comportamento abusivo. Toda vez que há uma denúncia, o assediador é levado para a delegacia e é autuado. Mas nem sempre isso basta para coibir a ação dos aproveitadores. Uma mulher processou o metrô por ter sido assediada em um vagão da linha leste-oeste. Mas a juíza deu ganho de causa à companhia. Na decisão, Tamara Rochigrebe Matos diz que a passageira ficou impassível e nada fez enquanto era tocada por terceiro, ocasionando a demora na intervenção dos seguranças, que estavam no próprio trem. É um absurdo que a juíza tenha, na verdade, feito um argumento de que acaba culpabilizando a vítima. Em 2014, um grupo de feministas entregou alfinetes para as mulheres que pegavam o metrô. Era uma forma de espantar os assediadores que se valiam da lotação dos vagões. E para falar sobre o assédio enfrentado pelas mulheres, recebemos Nancy Ferruzzi Tami, presidente estadual do PSDB Mulher, e Júlia Paz, do movimento Mulheres em Luta. Participe aqui da nossa conversa, mandando suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu agradeço. Nós temos aí, na tentativa de combater o assédio no transporte público, uma audiência pública marcada lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, na próxima terça-feira, que vai justamente colocar em pauta uma proposta, um projeto de lei para colocar vagões exclusivos no metrô para mulheres e crianças. Então, vamos começar aí sabendo justamente a opinião de vocês sobre esse projeto? Contra ou a favor, Nancy? Eu sou contra, mas primeiro quero... Boa tarde, o prazer e agradecer essa oportunidade de estar aqui com a Júlia e com você, Andressa. Mas, no primeiro momento, parece que é uma medida que vai resolver. E é claro que é confortável a gente saber que tem um carro para as mulheres. Mas a gente fica pensando na cultura que leva a tudo isso. Então, de repente, nós estamos culpando a vítima, colocando o lugar restrito para a vítima e os algozes soltos. Então, essa experiência, a gente não está descobrindo o ovo de Colombo, né? É uma experiência que já existe em muitos países, e esses países que adotam, tem Japão desde 1900 e já levantaram isso de diversas formas. Alguns países, como a Inglaterra, que em 77 cortou e não tem mais, mas adotou outras medidas. Mas a gente vê que a maioria dos países que ainda adotam são os países que têm a cultura mais machista que nós podemos. Estão lá no ranking dos primeiros nesse sentido. Então, eu acredito que a gente está indo um pouco num retrocesso. Nós teríamos que tratar mais com medidas de conscientização. Por exemplo, você coloca o vagão rosa, vai atender a todas as mulheres, que é uma demanda de metade dos usuários, até um pouco mais que isso. Né? Esse vagão é restritivo, né? É só para as mulheres ou pode também, um homem pode entrar? E o que é realmente a mulher aí definida para usar esse vagão? Então, eu acho que, no primeiro momento, realmente parece que isso dá uma leveza, mas nós temos que sair do vagão e ir para a rua. A própria reportagem falou que dos 86%, né, que foram assediados, que metade depois também foram seguidas na rua, algo assim. Então, a rua vai ser cor-de-rosa também? Quer dizer, nós vamos criar dois mundos ou nós vamos aprender a conviver? E realmente, eu acho que culpar ou não é só sancionar, mas educar um pouco mais, né, para que a gente tenha uma cultura de mais parceria.
Júlia. Sim, primeiramente, boa tarde, obrigada pelo convite. Na verdade, assim, eu acho que a própria reportagem mostra um pouco disso. A gente vive uma epidemia no Brasil e no mundo no que toca à violência à mulher. Os dados são alarmantes. No Brasil, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos. Os dados de violência à mulher, de mortes, eram 2,3 na década de 80 e saltou para mais de 5 mulheres a cada 100 mil habitantes em 2014. Então, mais que dobrou da década de 80 para cá. E a própria ONU diz que a cada 4 mulheres, uma vai ser estuprada ou já foi estuprada no mundo. Então, são dados alarmantes e que se reproduzem também no metrô. Os dados de 2012 são mais ou menos 80 casos registrados de assédio, que já pulam para 2014 para mais de 120. Quer dizer, esse número aí triplicou nos últimos anos, né? Praticamente. Os dados no metrô, eles aumentam, tem um aumento significativo do registro, mas é importante dizer, a gente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, a gente fez um plebiscito com a população, a gente entrevistou mais de 3 mil mulheres e apenas 17% disseram que, quando assediadas, procuraram um funcionário do metrô. A gente acha que isso, por conta da falta de funcionários e o próprio constrangimento da situação faz com que isso. Então, assim, existem dados alarmantes do assédio e da violência às mulheres. Isso acontece dentro do metrô de São Paulo. Por conta da superlotação, facilita também. Então, hoje a gente tem mais de 5 milhões de usuários que utilizam o metrô. Às vezes, num metro quadrado, chega a ter 11 usuários. E a gente acha que o vagão ele não resolve o problema, pelo contrário, mas é uma medida paliativa de segurança às mulheres. Você é a favor da colocação desses vagões, então? Sou a favor do vagão. Já tem muita gente aqui participando da nossa conversa, né? Inclusive, assim, tem homens participando. O Alexandre Teixeira aqui, ele diz que tem que ser feito punir esses safados, ele coloca assim, que envergonha a nossa classe, né? Está se sentindo incomodado com essa situação. Por falar em punição, é a mesma questão que coloca aqui a Carmen Carmo. Ela fala assim, seria legal se eles... Só um minutinho. Sei que essa medida parece correta, mas o bom mesmo seria penalização nos termos da lei. Então, nós, mulheres, não precisaríamos de medidas paliativas se existisse, se a lei fosse justa e aplicada integralmente. O que a gente percebe aí é que a Justiça tem feito um entendimento, né, diferente em relação a esse assédio dentro no transporte público, né? Há pouco tempo, recentemente, então, uma juíza, ela julgou desfavoravelmente esse tema, alegando que a mulher, né, no caso a vítima, não tinha se defendido da ação. E recentemente também um juiz julgou isso favorável à vítima, inclusive culpando, né, o metrô e penalizando o metrô a pagar aí uma indenização para essa vítima. Como é que vocês têm visto aí do ponto de vista, né, dos nossos agentes da lei, o entendimento nessa questão? Andresa, Júlia, eu acho que é tanto, e nós estamos juntas aqui, quer dizer, nós queremos a mesma coisa, né? A gente quer uma sociedade com menos violência, a gente quer que a mulher tenha, nós somos diferentes, mas não desiguais. Mas tem duas experiências bastante interessantes, eu acho, que nesse sentido. Uma que eu citei da Inglaterra, que está investindo assim maciçamente, falar um país mais evoluído, mas eu acho que a gente também não pode copiar o que é menos, mas a Inglaterra está investindo maciçamente na questão do policial ou do agente de segurança mais qualificado, porque a gente sabe que são poucos e o trabalho de vocês é muito valoroso, é bom ver mulher atuando aí, né? Mas para que essa vítima também, a hora que ela vai, ela não denuncia, mas quando ela vai denunciar, ela tem medo também, são poucas pessoas para atender e nem sempre esse atendimento é de qualidade. Então, eles investem na conscientização. Na França está indo um pouco além, né? Além dessas medidas de conscientização, da capacitação do atendimento, eles, agora até o fim do ano, estão implantando também, por exemplo, é proibido, né? E tem multa para as empresas ou outdoor que trate a mulher como objeto, porque você coloca o vagão rosa, mas você tem o outdoor lá, que a mulher está estimulando o assédio e a visualização da mulher como uma parte inferior da sociedade. Olha que nós somos a maioria, né? Eu acho que está tendo avanço, mas isso é histórico, né? Essa discriminação, ela é cultural, mas é histórica também. Então, a gente vem lá de antes de Cristo, nós tivemos sociedades mais igualitárias. E o que aconteceu nesse tempo todo?
Júlia, só lembrando, né, que além de participar do movimento, né, Mulheres em Luta, você também é agente, trabalha no dia a dia ali do metrô, agente do metrô, né? Como que é o dia a dia dessas mulheres que utilizam o transporte público? Então, como eu havia falado, a questão da superlotação, ela facilita muito o assédio. E também a falta de funcionários treinados para o atendimento da vítima. A gente hoje vive uma situação no metrô de pouquíssimos funcionários, o governo do estado barrou as contratações, inclusive de novos funcionários. E na segurança do metrô de São Paulo, hoje 87% são homens. Isso dificulta muito o atendimento à vítima. E então, até chegar num juiz, tem uma série de mulheres que são assediadas, que já foram assediadas e que deixam de fazer a denúncia. Porque se sentem constrangidas, porque ao chegar e ver um homem não se sente confortável para falar sobre o assunto, porque para você fazer uma denúncia, por exemplo, de um abuso sexual, você tem que preservar as roupas da forma como aconteceu, então a pessoa fica constrangida de andar suja. Então, são várias coisas que impedem as vítimas de fazerem essa denúncia. E a gente acha que o metrô de São Paulo poderia ter um investimento em funcionários, em mais trens, que facilitaria isso. Mas, ao mesmo tempo, todos os dias, centenas, se não falar milhares de mulheres são assediadas. Por isso que a gente acha que, apesar de paliativa, a situação ela é muito grave. E a gente precisa dar uma resposta concreta para todas essas mulheres. Tem algumas perguntas aqui chegando no mesmo sentido. O Cassiano Lira coloca aqui, como é que fica então a questão de gênero quando quem se sente, né, quem se considera mulher pode entrar nesse vagão? E aí, vai rolar algum processo por homofobia? É a mesma questão que coloca aqui a Isabela Apostólico. No caso das mulheres, né, dos transgêneros, como é que fica, né? Como é que fica a questão do preconceito? Isso está sendo colocado no projeto? Acho que esse é também um dos motivos, pode ser um percentual pequeno, mas será que é pequeno também por causa de tanto preconceito e discriminação? Como que fica o trans, né, nessa história? E queria também fazer uma colocação, Andresa, no seguinte, se você tem o local para que as mulheres vão, que é o caso do vagão rosa, né? Nós temos um pouco mais da metade da população também, parece que de usuários, é isso, né, Júlia? De usuários que são mulheres. Mais da metade são mulheres. E elas têm que ir para o vagão rosa. Quer dizer, já teve isso no Rio, e lá atrás, e hoje voltou, né? O Brasil já adotou isso, aqui em São Paulo, em 97, e a coisa não andou bem, porque as mulheres acabavam entrando. A hora que você entra no vagão, que não é o rosa, na pressa e tal. Até porque eu não sei se vai acolher, como que vai ser feita essa fiscalização. Então, a hora que você entra em outro vagão, eu acho que esse é outro problema linkado também. Quer dizer que você está querendo ser assediada porque você está entrando em outro vagão? Então, aquele lá é o espaço restrito. Nós, na década de 70, por exemplo, uma mulher queria tomar um suco, uma água, não podia entrar num bar. Porque se ela entrasse é porque ela estava querendo algo mais, mas você podia simplesmente querer tomar um suco ou uma água. Então, eu acho que essa questão de delimitar afasta e gera mais agressividade e problemas como isso. A sociedade tem que evoluir. A sociedade não é mais dividida em rosa e azul, né? Júlia. Primeiro, dizer que o projeto que foi votado em 2014 na Assembleia Legislativa, na nossa opinião, ele tem uma série de problemas, principalmente porque ele não dá as condições para que esse vagão seja aplicado. Um dos motivos é porque ele fala de um vagão só. Hoje a gente tem mais da metade dos usuários do metrô são mulheres. Mas também porque ele não dá as condições, por exemplo, eu repito, a questão da contratação de funcionários, terem pessoas treinadas que possam lidar com essas situações. A experiência que teve na CPTM em 95, inclusive, um dos motivos era esse. Não foi investido numa série de coisas que eram necessárias junto com o vagão para que ele tivesse sucesso. E é isso também que muitas vezes desencoraja as mulheres a fazerem a denúncia, não é? Sim, sim. Só voltando na pergunta que foi falada em relação ao transexual, eu acho que como ele se considera uma mulher, eu acho que ele teria um espaço, óbvio, no vagão de mulheres. É importante dizer também que esse vagão, a proposta, particularmente, eu digo, a experiência do Movimento Mulheres em Luta, do próprio Sindicato dos Metroviários, é que seja um vagão não restritivo. Pelo contrário, é um direito que as mulheres possam ter de, ao irem para os seus trabalhos, para as suas escolas,
estarem confortáveis de que elas não vão serem assediadas. E esses vagões a mais, né, que seriam que podem ir homens e mulheres, que seria aberto, eu acho que as mulheres também teriam direito, óbvio, de participar deles. E eu acho que a gente tem que tomar um cuidado de não reproduzir também a cultura do estupro. Em qual sentido? Então a mulher que vai andar no vagão que tem homens, ela está sendo... A gente tem que tomar um cuidado, porque ao falar isso, é a mesma coisa que a gente está falando. Se ela está usando saia curta no metrô, ela está pedindo para o cara assediar. Então tem que tomar um certo cuidado, porque eu acho que é uma medida paliativa de proteção às mulheres, mas as mulheres têm toda a liberdade de irem no vagão. Inclusive, nós temos que lembrar aqui que o assédio, né, contra as mulheres não está apenas no transporte público, né? Sim. Está dentro das famílias, está nas casas, está no trabalho. Está no mundo todo, né? E em todo local. O assédio existe, às vezes é de forma velada, né? Às vezes é de forma velada, e eu acho que isso impede de que a gente consiga se desenvolver, nós mulheres, na nossa potencialidade. Quantas mulheres recuam em ambientes de trabalho ou em escolas por causa de assédio? Então, eu acho que a gente tem que ir assim, numa direção maior que isso. Realmente de convivência. Eu acho que a gente volta na história do patriarcado, que é uma cultura de dominação, e é uma dominação dos homens. As regras, quando você vê na questão do metrô, na sua função, Júlia, que deveria ser majoritariamente mulheres, né? Para esse atendimento, o ideal seria. Quer dizer, as regras desse mundo são masculinas. E muitas vezes, quando você é a primeira, ou quando é minoria, e normalmente é nos espaços de poder e decisão, as mulheres, nesse caso, eu acho que ainda sofrem também muito assédio. Isso restringe que a gente consiga uma evolução maior, uma liberdade maior, o desenvolvimento da potencialidade, e pensando principalmente, eu acho que nas mais jovens, né, que estão vindo com uma força total nessas correntes feministas tão necessárias. As opiniões aqui, né, estão divididas, né? Tem quem dizendo que acha que não vai resolver o problema, e a Terezinha Carvalho acaba de participar aqui via Twitter, dizendo o seguinte: eu entrei sem querer no vagão cor-de-rosa, no vagão rosa no Rio de Janeiro, e achei ótimo. Ela é daqui de São Paulo, ela falou, estava lotado, mas eu achei ótimo. Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o assédio sofrido pelas mulheres. Com a gente, Nancy Ferruzzi Tami, presidente estadual do PSDB Mulher, e Júlia Paz, do Movimento Mulheres em Luta. Continue aqui participando com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. 9 em cada 10 brasileiras já foram assediadas por estranhos. O número é de uma organização internacional sem fins lucrativos que combate a pobreza no mundo. O vestido, a mini saia, o decote, perigo? Hoje em dia não dá para você andar com qualquer roupa, não. Mas não depende da roupa. O assédio está em cada esquina. A pesquisa ouviu mulheres em 4 países. O Brasil empatou com a Tailândia no primeiro lugar em número de assédios e violência em espaços públicos. Foram ouvidas 503 mulheres acima de 16 anos de todas as regiões do país. Mais de 60% das mulheres que responderam à pesquisa têm medo de atividades corriqueiras, como andar na rua e usar o transporte público. Eu tenho bastante medo, eu fico bem atenta. Para este psicólogo, parar o assédio depende de uma mudança profunda nas políticas públicas e na própria sociedade. Você tem que pensar em todas as políticas públicas, seja de infraestrutura, políticas de direitos sociais, para que essa mulher seja garantida no seu direito de ir e vir como qualquer outro. E fora isso, formar pessoas, né? Para que se discuta isso já na escola, para se discutir nos vários equipamentos sociais, para que a coisa não chegue ao cúmulo de tanta violência assim contra a mulher. Entre as entrevistadas, metade já foi seguida nas ruas. 4 em cada 10 já tiveram seus corpos tocados por estranhos contra a sua vontade. 8% foram estupradas e 100% gostariam que o assédio acabasse. Eu não quero ter que ficar preocupada com
com o meu simples bem-estar, só por eu ser mulher. Isso para mim é o básico. É forte, né? Terminou aí ela dizendo: eu não quero ficar preocupada com o meu bem-estar simplesmente por ser mulher. E é o sentimento de muitas mulheres, não é, Júlia? Sim. Eu queria só levantar alguns dados, porque a gente estava falando do vagão, porque ao as mulheres passarem cotidianamente por essa violência, faz com que a proposta de algo que lhes proteja seja uma coisa benéfica. Então, hoje, a pesquisa do Datafolha de 2014, ela aponta mais de 70% das mulheres favoráveis ao vagão, das mulheres paulistanas. E um plebiscito que o Sindicato dos Metroviários fez apontava mais de 80%. Então, isso, toda essa violência, essa cultura, como vem falando, né, a cultura do estupro, na nossa opinião, também tem a ver com algumas políticas que os governos vêm tendo. E a reação das mulheres também. A gente vem, nas últimas semanas, uma série de mobilizações e atos de rua de mulheres, centenas, milhares de mulheres em todo o país se levantando contra, infelizmente, o que aconteceu com aquela jovem no Rio de Janeiro, o estupro coletivo, mas também por causa de políticas que, desde o projeto de lei do Eduardo Cunha, que acaba com a pílula do dia seguinte, Estatuto do Nascituro, a reforma da Previdência, uma proposta de que você você reduza 5 anos, na verdade, aumente 5 anos o tempo de contribuição das mulheres. Então, são uma série de medidas e a gente acaba de ver o governo interino do Temer entrando com todos os ministros homens e nenhuma mulher. Então, eu acho que são exemplos que todos os governos, infelizmente, estão dando de ataque aos direitos das mulheres. E isso, na nossa opinião, contribui para esse assédio. Assim, então, justamente o papel do poder público para mudar e reverter aí acho que está perfeito isso. E eu vi, inclusive, numa pesquisa que as mulheres que não querem é justamente por pensarem na cultura que nós temos, que gera, né, esses atos de violência, essa questão de machismo, que cria mais distanciamento, que o fato de você separar, como eram as classes também de meninas e meninos, você infantiliza porque não aprende a conviver. Mas veja só, quando você fala em projetos de lei, né, Júlia, e fala também no executivo, na composição de ministérios, isso é um retrato. O Brasil, se não me engano, está por um índice, acho que é o país 154, né, em 189. Quer dizer, a gente está sempre na lanterna na questão de equidade. Né? E quando nós pensamos nisso, claro que passa, porque as leis também, a gente pega um Congresso, ele tem menos de 10% de mulheres. Essas leis que são produzidas para homens e para as mulheres, porque não é só questão da gente falar em políticas públicas para as mulheres, somos nós mulheres olhando todas as políticas também. Mas nós temos 13% só de vereadoras, 12% só no executivo de prefeitas. Quer dizer, e nós somos mais de 51% da população. Então, a representatividade está errada. E ali são produzidas leis, são produzidas políticas públicas, são decisões para que a gente seja incluída também nesses espaços que dão rumo para que a gente tenha também. O assédio é um dos problemas, né, nesse contexto todo. Tem mais participação aqui. O Fábio Luciano, ele coloca: o vagão rosa é uma punição às mulheres. Nós devemos combater os assediadores. A culpa é sempre da mulher, ele coloca. Por outro lado, a Roxana Valadão, ela coloca que quem anda de metrô todos os dias sabe que o vagão rosa é um grande conforto, né? Uma tranquilidade, para poder aí andar com leveza e tranquilidade. Vocês falaram muito, quer dizer, opiniões diversas aqui, né? Obrigada pela participação. Vocês falaram muito nessa questão aí de mudança cultural. É preciso mudar a cultura. Qual que é o papel da educação nesse sentido? Eu acho que a educação ela é muito importante. Na verdade, o investimento também na educação é importante. Para vocês terem uma ideia, o ministro da Educação recentemente recebeu o ator Alexandre Frota, inclusive uma pessoa que é acusada de estupro. E uma das medidas que o Alexandre foi levar para o ministro da Educação era de que a ideologia de gênero não fosse divulgada nas escolas. Então, na verdade, é o contrário. Eu acho que se a gente, desde pequenininho,
tiver projetos de educação, investimento, que conversem com as crianças, que as diferenças elas não podem ser coisas que diminuam um ao outro, pelo contrário, a gente tem que procurar igualdades, né? Então, a gente está vendo, infelizmente, do poder público, medidas cada vez que, nesse sentido, atacam e desde, inclusive, da educação. O Cláudio Laureati é que ele justamente está colocando a questão da educação. Ele fala, já que a educação não melhora, precisamos sim dessa medida paliativa, se referindo ao vagão rosa. Mas nós temos que acreditar que vai melhorar, né, Nancy? Eu acredito que realmente a questão da educação, a gente valoriza, é claro que é importante a matemática, a física, a química, mas acho que tem esse olhar da cidadania que está faltando muito. E isso envolve nós nos enxergarmos nos nossos direitos como iguais. E é tão interessante, porque tem os exemplos, tem o conteúdo, tem a estrutura das escolas, tudo isso, N outros programas, né, André? Mas eu vou, acho que, fechar isso com um exemplo. Eu participo da Fundação Konrad Adenauer para a Democracia, que é ligada, né, à Alemanha. E esses dias, numa reunião, uma das componentes fala o seguinte, que na Alemanha, numa reunião com crianças, um menino, né, bem jovenzinho ainda, levanta e fala assim, homem também pode ser presidente? Porque eles têm uma presidente exemplar. Exatamente, olha a diferença. Imagine o que significa isso para as meninas em tantos outros países. É um belo exemplo. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Mas antes, Júlia, a mulher que se sentir vítima de assédio ou presenciar alguma situação desse tipo, como deve fazer a denúncia, né? Porque temos que incentivar aqui que seja feita a denúncia. Procure um funcionário do metrô. Apesar de poucos, hoje existe um treinamento para que se dê o atendimento ali na hora e para que eles sejam levados para uma delegacia, para que a gente consiga pegar o agressor ou quem violentou essa mulher. Obrigada, então, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada pela companhia e um ótimo final de semana para você.